Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Regina, professora de História da Escola Castro Alves, ok? Vamos à aula? Olha só, hoje na nossa aula vamos falar sobre a ascensão do totalitarismo, né? Nazifascismo, né? Então vamos lá. Aí essa figura que está aí, né, no slide é o Hitler, né? Da Alemanha, e o outro que está com a mãozinha assim levantada, não é o Mussolini, certo? Vamos saber dessas duas pessoas aí, quem são, não é? E aí a gente vai falar sobre a ascensão do regime totalitário, a elevação do regime totalitário, né? Que são ideologias que mudaram o rumo da história e mataram muita gente, né? Essas ideologias mudaram o rumo da história, pessoal. Então eu quero que vocês aprendam aqui, lendo comigo aí no slide, sobre o que é totalitarismo. Totalitarismo. Total poder ao Estado e à figura do líder, né? O totalitarismo é quando se dá o poder ao Estado, né? E a figura do líder, todo o poder é dado a ele, certo? Surge num período entre guerras, certo, pessoal? Para que vocês aprendam esse assunto, vocês têm que ter dado a Primeira Guerra Mundial que houve, certo? Então, esse período entre guerra é entre essas duas guerras aí, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. 1919, certo? 1939, período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, certo? A Europa, pós Primeira Guerra, estava destruída devido após a Primeira Guerra, né, pessoal? Então, a Europa ela ficou destruída, certo? Pelas crises econômicas, trazendo consigo o desemprego, a fome, fazendo com que a população perdesse o quê, pessoal? Que às vezes é o que acontece hoje, né? Perdesse a fé em regimes democráticos. Eles perderam a fé, né? Perderam a guerra, perderam a fé num regime democrático, certo? A população vê nos regimes totalitários, extremistas, uma forma de levar seus países do caos que estavam o quê? Presenciando. Olha só, pessoal, então a população aí, nesse período, ele vê, né, nos regimes totalitários, né, tipo assim, uma solução, né, para que possa, assim, levantar o seu país, né, é a solução. E aí, as camadas médias e proprietárias da sociedade começam a ver no nazifascismo, que é o nazismo e o fascismo, um modo de conter o quê? Conter a crise. E aí, pessoal, ao lado temos aí, né, o símbolo do fascismo e o símbolo do nazismo, certo? Para que você venha saber hoje se um governo é fascista, é nazista, seja lá o que for, você tem que conhecer a história. Não adianta você falar aquilo que você não conhece. Então você tem que o quê? Conhecer primeiro o que é o fascismo, o que é o nazismo, para que você possa se julgar. Certo, pessoal? Então, vocês não escutam e tem pessoas que dizem, fulano é fascista, fulano é nazista. Vocês têm que ter cuidado, muito cuidado, pessoal. Por isso que a história é linda, essa ciência é maravilhosa. Por quê? Porque elas ensinam o passado da humanidade e o seu relacionamento com o presente. E é isso que, por isso que existem as aulas de história, para que você, aluno, possa ser o quê? Protagonista, não só de história, como de ciência, geografia, inglês, ensino religioso, tá bom? Então não se deixe levar por pessoas, vá pelo seu conhecimento, leia o que é para que você possa julgar, tá certo? Então veja só, fases, fascismo, nazifascismo, século XX, características ideológicas. Olha as características desses dois, do nazismo e do fascismo, certo? Totalitarismo. O interesse dos indivíduos devem ser subordinado aos do Estado. O Estado como poder máximo, né? Olha só que perigo. Nacionalismo exacerbado. Nação como a principal instituição na vida. Diga aí, pessoal. Bom só é o seu país, o resto não presta. Olha só. Partido único, a abominação da democracia, certo? Anticomunismo,
Para Mussolini e Hitler, a luta de classes não deve ser defendida, devendo haver a união das classes de todos em prol do desenvolvimento do Estado. Hitler se dizia ser o verdadeiro socialista, né? Chamando o socialismo da Revolução Russa de falso socialismo. Isso era o pensamento dele, viu, pessoal? Olha só, expansionismo e militarismo. Para eles era fundamental a conquista de novos territórios e para essa conquista fazia-se necessário o fortalecimento do exército. Tinha que fortalecer o exército, pessoal. Vamos continuar aí a ler o slide para que vocês acompanhem essa aula. Culto à personalidade do líder, quer dizer, eles idolatravam o seu líder, né? Morria pelo seu líder. Eles não via defeito no líder. O guia da nação. Muitas vezes se confundia com a própria nação de nação. E por isso era endeusado pela população. Ele era endeusado, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ele podia roubar, fazer o que quisesse, mas ele era endeusado pela população. Olha só. Características específicas. E aí a gente fala sobre fascismo, de um lado, e nazismo. Eles são bem parecidos, pessoal. Olha só. Corporativismo. Mussolini acreditava, isso fascismo. Mussolini acreditava que a união das classes só poderia existir a partir da intervenção estatal. Olha só. Através da criação de organizações onde os representantes das três partes, trabalhador, burguês e Estado, promoveriam a união dos esforços em prol do desenvolvimento da nação, certo? Fascismo. Agora vamos ver aqui o nazismo. O nazismo, a gente quando fala no nazismo, a gente fala sobre o racismo, olha só. Em especial, o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus. Eles tinham ódio dos judeus, sendo colocado em prática através dos guetos, bairros específicos para os judeus, campos de concentração e, por fim, o holocausto, né? Eles matavam, né, pessoal? O genocídio em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vê naquele filme Anne Frank, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um filme que se chama Anne Frank, que fala sobre esse campo de concentração. É terrível, pessoal, é terrível. Porque para Hitler, a única raça que ele valorizava era a raça branca, né? Supremacia racial. Eles acreditavam que a raça ariana era biologicamente superior às outras. Veja como ele era uma pessoa racista, né? Terrível isso, né, pessoal? Isso aí, pessoal, é que vocês vão ter conhecimento, vocês de nono ano, acerca do que é nazismo, o que é fascismo, para que vocês possam ter a sua própria ideia, tá bom? O bom é quando a gente conhece a história, como eu digo a vocês. Se a gente conheceu a história, a gente tem os nossos argumentos e a gente tem as nossas ideologias, certo? Símbolos. Então, esses dois símbolos eu mostrei logo no início do slide, né? Do primeiro lado temos aí o símbolo fascista e do outro lado temos o símbolo nazista. O termo fascismo, pessoal, é derivado da palavra em latim fascis, pode ser assim também, que designava um feixe de varas amarrada em volta de um machado e que foi um símbolo do poder conferido aos juízes na República Romana de flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Diga aí. Mussolini adotou esse símbolo para o seu partido, cujos seguidores passaram a chamar-se fascista. Olha só, pessoal, Mussolini, que era o líder aí, ó. Os símbolos do fascis sugeria a força pela união. Uma única hastes é facilmente quebrada, enquanto o feixe é difícil de quebrar, né? Então, isso aí é o símbolo deles, o símbolo do fascismo. Agora, vamos ver o fascismo e o nazismo. Vamos ver agora o nazismo, né? O uso da suástica, que é esse símbolo aí, pessoal. Suástica é o nome dele.
era associado pelos teóricos nazistas à sua hipótese da decadência cultural ariana dos alemães, seguindo a teoria da invasão ariana da Índia. Reivindicavam os nazistas que os primeiros arianos naquele país introduziriam o símbolo que foi incorporado nas tradições védicas, sendo a suástica o símbolo protótipo, né, dos invasores brancos. Também acreditavam que o sistema de castas hindu tinham sido um meio criado para se evitar a mistura racial, né? Por isso que surgiu aí. Então, o fascismo na Itália. Com a decadência da Itália na Primeira Guerra Mundial, ocorre no país uma grande crise econômica e isso influencia a criação do Partido Fascista. Como eu estava falando anteriormente, né? Houve essa crise, né? E aí eles fizeram o quê? Eles criaram esse partido aí, que é o Partido Fascista, né? Que o Partido Fascista, 1921, liderado por Benito Mussolini, né? O criador, o líder do fascismo, aprendam isso. E aí? E logo instalou sua ditadura fascista, tomando várias medidas como perseguição à oposição, fim do pluripartidarismo e o Tratado de Latrão. Esse tratado, reconhecimento total da soberania da Igreja Católica no Estado do Vaticano. Mussolini consegue reerguer a economia, né? E aí investindo nas indústrias de base, explorando as colônias e implantando o arroxo salarial, que é o congelamento dos salários para diminuir a inflação. Aí vamos falar agora sobre o nazismo, né? Que o nazismo vem da Alemanha. E houve aí esse Tratado de Versalhes. Culpava a Alemanha de toda a Primeira Guerra e impunha diversas restrições ao país. Em razão do Tratado de Versalhes, a Alemanha ficou extremamente enfraquecida com extremo desemprego e inflação, né? E assim, como na Itália, as pessoas estavam perdendo a confiança na democracia, o que deu força para o crescimento desse partido aí nazista. Tentativa de golpe do Estado em 1963, falharam e Hitler foi preso, quer dizer, houve esse golpe no Estado, né, e Hitler foi preso. Ele escreveu um livro, ó, Minha Luta, ele escreveu esse livro aí, em seu tempo de prisão, onde contava todas as suas ideologias e seus planos para reerguer a Alemanha. Se vingava de todos que fizeram sua nação sofrer. Olha só. Ao sair da prisão, as ideias do Hitler ganharam força. Olha, ele foi preso, depois que ele saiu da prisão, a ideia dele ganhou força. Olha só, pessoal. E aí, devido à crise que a Alemanha se encontrava, muitos começaram a ver Hitler como um herói para a Alemanha, né? O pessoal começou a ver Hitler como um herói. E aí, pela sua popularidade, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. E logo ele instalou a sua ditadura nazista, né? Após a morte do presidente da Alemanha. Nazismo, Alemanha, né? Com a tomada do poder, Hitler acaba com outros partidos, promove a queima de livros dos opositores do nazismo. Veja como era que ele agia, a forma que ele agia, né? Ele entra, né? Entra e ele manda queimar todos os livros dos opositores. Quer dizer, quem não tivesse a ideia dele era detonado. Olha só. Investe em propaganda, colocando sua imagem como de um herói da Alemanha e proclama a superioridade dos arianos, gente. Olha só. Isso tudo aconteceu, viu, pessoal? Não é história de carochinha, não. É história mesmo. E por isso que, graças a Deus, nós temos, né, essa maravilhosa disciplina, que é a história, né? Contando esses fatos que houve no passado. E aí os judeus. Os judeus, eles eram considerados impuros pelos nazistas. Que com as leis de Nuremberg foram aos poucos perdendo seus direitos e empregos, né? Com essa lei, os judeus começam a perder os direitos e os empregos. Todos os judeus eram obrigados a usar símbolo da estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo, né? Então eles tinham que usar esse símbolo para
se destacar, para dizer assim, eu sou judeu, né? Então, tinha que ter esse destaque, né, no braço, para poderem ser diferenciados e não habitar nos mesmos locais dos arianos. Eles eram ridicularizados em filmes e alvos de discurso de ódio. Olha só, pessoal, a mídia, a parte dela, o que é que ela fazia, né? Hitler consegue levantar a economia alemã e aproveitou para descumprir o Tratado de Versalhes, o tratado que ele tinha assinado, ele descumpriu. Que, entre outras coisas, proibia que a Alemanha tivesse tanques de guerra e artilharia pesada, que ela promovesse recrutamento militar e até mesmo que tivesse mais de 100 mil soldados. No caso, ele teve, né, esse Tratado de Versalhes, né, ele descumpriu. Espaço vital. Hitler expande o nazismo com vários outros países, né, por meio de invasões, não sendo parado até invadir a Polônia, dando início a quê, pessoal? A Segunda Guerra Mundial, né? Então tem um fato curioso aí, né, que Hitler promove as Olimpíadas de Berlim, que era a chance perfeita de mostrar que, por meio dos esportes, a superioridade das raças arianas. Contudo, o vencedor foi um negro, né? E ele ficou tão chateado, mas tão chateado, que ele nem apertou a mão do negro, né? O negro foi vencedor, certo? E aí, questões para fixação de aprendizado. Quais os fatores que influenciaram a ascensão dos regimes totalitários na Europa? Quais as diferenças entre fascismo e nazismo? Qual foi o papel da mídia no crescimento desses regimes? Em que outros momentos da história mundial podemos citar essa estratégia? Espero, pessoal, que vocês tenham aprendido acerca do nazismo e do fascismo, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial.